Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite, meus irmãos. Muita alegria que a gente se reúne aqui, dia 20 de dezembro, próximo ao final de ano, nesse calor, para podermos falar de um tema tão interessante como esse, A Vida Continua. Uma época em que a gente está geralmente sensibilizado pelo clima do Natal e pelo clima do Ano Novo, e que geralmente nós paramos para entrar naquele período de reflexão em que nós fazemos uma revisão do ano com aquelas promessas que a gente costuma fazer. Este ano eu vou melhorar, este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou parar de comer tanto, este ano eu vou malhar. Tantas promessas que a gente faz, algumas a gente consegue, outras não. Então é um momento de reflexão, um momento importante para a gente poder falar do nosso espírito. O que nós ganhamos esse ano, o que nós avançamos neste ano. Muito importante isso, né? E para poder nos auxiliar, é esse tema E a Vida Continua. Para começar, nós vamos relembrar algumas questões da nossa doutrina, como, por exemplo, as sete esferas. Isso está numa obra chamada Cidade do Além, uma obra de 1983, que vem falar a respeito da cidade de nosso lar. Então, esta obra traz algumas imagens de nosso lar, uma delas é essa que nós estamos vendo aí. Então, no centro, nós estamos vendo a nossa crosta terrestre, o nosso globo, e estamos vendo alguns círculos que envolvem a nossa Terra. São 7 no total. Cada círculo deste comporta uma gama de espíritos, portanto, uma gama de espíritos que estão na mesma evolução. Para onde é que nós vamos? Qual dessas esferas nos vamos situar após a nossa desencarnação? O importante também é falar que a Terra, como a gente pensa, seria só essa crosta terrestre, mas na verdade Jesus, que é o idealizador do nosso planeta, de acordo com Emmanuel na obra Caminho da Luz, ele vai criar a Terra nessas 7 esferas. Então existe essa que a gente está pisando, e cada uma das esferas o planeta vai se projetar. Então existe terra firme, sol, vai haver água, também nenhuma nas outras esferas. Portanto, na segunda, na terceira, na quarta, todos terão terra firme sobre os pés. A impressão que a gente tem, se desencarnar de maneira desavisada, se a gente não tiver algum conhecimento, é de que nós estamos, portanto, vivos. Vivos estaremos, certamente, mas para quem não tem conhecimento, entra numa confusão de entender por que estamos desencarnados e estamos tendo terra firme, estamos vendo o céu, o mar. Então, este momento, de acordo com a evolução de cada um, é meio que confuso. Isso colocado, para a gente poder entender, essas 3 primeiras esferas aí mais próximas, essa está um pouco cinza, a segunda e a terceira, a gente conhece como umbral. Então nós temos um umbral grosso, um umbral médio e um umbral propriamente dito, onde tem essa estrela aí, que seria a cidade de nosso lar. Portanto, todos os espíritos que estão nessas faixas vibratoriais reencarnam na Terra, têm algum comprometimento, algum compromisso, alguma dívida para com a Terra. A partir da 4ª esfera, não precisa mais reencarnar, a não ser em caso de missão. Então, a maioria de nós, por incrível que pareça, estamos situados nessas 3 esferas aí. Raro aquele que está em missão. Pode ocorrer em missão familiar, tem que ser um espírito. Por exemplo, a próxima esfera, o amor fraterno universal, é para espíritos que amam demais, amam a humanidade, se doam, se sacrificam, e neste caso eles aceitam reencarnar, somente por amor à família, à humanidade. A maioria de nós seremos resgatados por alguma colônia
situada em uma dessas esferas. Essa mais próxima da Terra são espíritos empedernidos, espíritos que estão ainda muito materializados, muito ainda conectados com o mal. Por isso, eles têm acesso ainda à Terra e nós meio que convivemos com as suas vibrações, com as suas intuições, porque eles têm acesso à nossa Terra. Isso colocado, nós vamos avançar um pouco para uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 9, a verdadeira propriedade. O que será que de fato nós possuímos? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, até aqui, o que nós temos de material, nossas casas, nossos bens, não é? Todo o nosso apego aos vícios físicos, às pessoas, a gente costuma apegar às pessoas demasiadamente, tudo isso vai ficar por aqui, a gente não tem condição de levar isso. Então, uma reflexão importante já é começar a desapegar das coisas que nós temos e sim usufruir sem esse apego, sem esse amor demasiado, porque isso pode nos aprisionar e nos causar diversos problemas na pátria espiritual. Que então que o homem possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir e não enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes consigo? Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vá para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Então, Pascal, nessa mensagem, vem nos alertar para o nosso apego em demasiado, para que a gente vá refletindo em torno dessa nossa bagagem, dessa nossa mala, para que a gente possa tirar dela aquilo que realmente é inútil, que vai nos aprisionar, que vai dificultar esse nosso acesso no plano espiritual, e colocar nela aquele que realmente a gente vai poder levar, que são as virtudes celestes. Para nos auxiliar nessa reflexão, essa história é muito batida, mas ela é muito útil, é tão boa que virou filme, né? Então nós temos aí o livro E a Vida Continua, do nosso querido Chico Xavier, é a 16ª obra de uma série espiritual em que André Luiz funciona como repórter e vem trazer ao homem informações preciosas para que nós possamos ter assim um vislumbre, uma ideia do que seria o mundo espiritual. E na 16ª obra nós vamos encontrar a história de Evelina e Ernesto Fantini. O filme foi lançado em 2012, um sucesso nacional. Para quem tiver interesse, está disponível na internet, né? No entanto, jamais um filme vai substituir um livro. Esse filme tem 1h40. Esse livro tem mais de 200 páginas. Portanto, bom mesmo seria ler a obra, né? É rica. No entanto, quem quiser ver o filme também aproximou muito da realidade do livro. Então vamos começar falando de Evelina. Evelina perde aos pais aos 2 anos de idade. O pai, Desidério, saiu para uma caça com mais 2 amigos. E nessa casa houve um tiro acidental e ele veio desencarnar. A mãe, por sua vez, veio a contrair novo casamento. E Evelina, logo ali na infância, foi mandada para um convento, para que ela pudesse ali ser formada.
Aconteceu que, por volta da adolescência, ela percebeu que não tinha nenhuma vocação para estar ali. Ao sair do convento, foi cortejada por 2 rapazes, Túlio e Caio. Túlio, percebendo que estava perdendo a Evelina, resolveu tentar o suicídio. Evelina, por sua vez, achou que aquilo era uma prova de amor e seu coração balançou. O que acontece é que, inesperadamente, Túlio apareceu morto e a perícia concluiu que ele havia realmente se suicidado, o que deixou o caminho livre para Caio, que acabou casando com Evelina. No 6º ano de casamento, numa aventura, numa felicidade, ela engravida. Seria uma bênção para o casal. No entanto, juntamente com essa gravidez, ela adquire uma doença, um câncer, e começa a desgastar ela por dentro. O médico, então, sugere um aborto terapêutico, o que é realizado. Bom, ela tinha muitas crises, o seu coração ficou muito fraco, parecia que ia morrer o tempo todo, tinha muitas dores. O que o médico sugeriu uma cirurgia. Evelina, você vai para o campo, para uma instância, vai descansar um pouco, porque você será submetida a uma cirurgia, para a gente poder resolver esse problema. Então ela se afastou, foi para o campo, e nessa instância belíssima, com muitas flores, naquele jardim, ela refletia sobre a vida. Meu Deus, será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Foi aí que o irmão Ernesto apareceu, interrompendo o seu isolamento, e disse: a senhora é Evelina? Sim, sou eu. Eu sou Ernesto e fui informado pela sua acompanhante que nós temos um problema em comum. Eu também serei submetida a uma cirurgia. Ela, pois não, senta, e os dois começaram a conversar sobre a vida. Foi aí que ele disparou a pergunta: a senhora já leu alguma coisa sobre espiritismo? Ela disse: não, eu sou católica, costumo ir à igreja, inclusive confesso com os padres. Por que? O senhor está com medo de morrer? Ele falou: bom, não é isso. A senhora há de convir que a cirurgia que nós vamos passar é muito delicada. Então pode ser que numa dessas cirurgias a gente desencarna, e eu não quero ir para o plano espiritual sem conhecer nada. A gente percebe que a posição de nosso personagem é muito válida. Por quê? Porque se nós chegarmos no plano espiritual sem nenhuma informação, nós vamos dar um pouco de trabalho. A espiritualidade nos diz que o conhecimento espírita, no Livro dos Espíritos, essa informação, o conhecimento espírita, ele nos auxilia nesse despertar. Todos nós, quando desencarnamos, passamos por um período obrigatório chamado de perturbação. O que vai definir um menor grau de perturbação e o maior grau é exatamente a nossa evolução. Mas o conhecimento pode auxiliar e muito nesse momento, a diminuir esse período. Pois bem, chegou o dia da cirurgia de Evelina, e ela não resistiu e veio a desencarnar. Nessa imagem nós vemos, portanto, o corpo físico e o corpo espiritual. Percebemos alguns laços que estão desafrouxados, portanto, libertando o espírito. E cadê? Aqui, ó. Esse aqui, que está um pouquinho mais grosso, é chamado de cordão de prata. Essa informação está no livro Voltei, do irmão Jacob, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Normalmente, quando a gente vai dormir, quando a gente tem um ligeiro cochilo, nós entramos nessa espécie de relaxamento. E o corpo, portanto, relaxa e liberta o nosso espírito, que se projeta no ar, portanto, no plano espiritual. A gente pode atingir distâncias inimagináveis. Podemos ir a cidades distantes, visitar amigos, podemos fazer o que possível. Mas o cordão de prata, de forma nenhuma, pode ser desligado. Uma vez rompido o cordão de prata, nós não temos como voltar ao corpo físico. E a lei é natural, não há, portanto, nenhuma derrogação das leis de Deus. Isso significa que a passagem bíblica na qual sugere a ressuscitação de Lázaro não é bem interpretada. Na verdade, ele estava no estado cataléptico, o que possibilitou Jesus fazer com que ele retornasse à carne.
Porque Jesus, sendo um Espírito perfeito, conhecedor das leis de Deus, bastava que ele imprimisse a vontade dele para fazer o que nós conhecemos como os milagres. Então, os milagres também não existem, porque milagre é a derrogação da lei de Deus. E isso é impossível. Na verdade, o que a ciência vem construindo ao longo do tempo é demonstrar que muitas dessas informações ditas milagrosas já têm explicação científica. No entanto, o que não tem ainda hoje, vai haver no futuro, quando nós estivermos analisando com o pensamento racional e evoluindo, chegarmos a ter esses conhecimentos. Então, Jesus praticamente fazia tudo o que ele queria a matéria, porque ele tinha conhecimento para isso, ele tinha evolução moral para isso. Né? Então, o caso de Lázaro é um caso de catalepsia, porque uma vez rompido, não tem como voltar. Foi o que aconteceu com Evelina, o dela realmente se rompeu, e muitas vezes, para isso, é necessário que haja uma equipe médica a fim de fazer essa remoção. É praticamente uma cirurgia que é feita. Nessa imagem aí, essa imagem está retratando o livro Voltei, do irmão Jacob, que nós falamos. O irmão Jacob pediu a Deus que o deixasse mais lúcido possível. Para poder entender um pouco desse momento, esse livro é ideal, porque ele é profundo. É muito interessante. Ele acompanha o cortejo fúnebre, ele fica um tempo com a família, ele é levado para a praia. Esse livro é um achado, realmente, se tratando desse assunto. Então, aí a gente percebe o seguinte: ele ficou o mais lúcido possível, percebeu que a filha dele veio assisti-lo nesse momento. Então, essa personagem aí representa a filha dele. Nós temos um amigo também, que foi chamado, né, para auxiliar, e nós temos o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que foi o chefe dessa equipe aí, que veio remover cirurgicamente o cordão de prata e, portanto, libertar o nosso irmão Jacob. Então, essa é a nossa realidade. Se, porventura, um parente nosso tiver autorização para estar presente no nosso desencarne, ele lá estará. Caso contrário, ele não poderá ir. Se a nossa sintonia fará com o bem, a equipe do bem lá estará. Se a nossa sintonia não for para com o bem, vamos lembrar o filme Ghost, do Outro Lado da Vida, que é aquele espírito que fazia um assassino. Assim que ele desencarnou, o mal veio e se ocupou dele. É exatamente isso que acontece, né? O bem se ocupa com o bem e o mal se ocupa com o mal. No dia que o mal, pelo seu livre-arbítrio, quiser mudar de sintonia, aí o bem vai se ocupar com ele. Então, Evelina, a nossa personagem central, despertou em uma enfermaria, exatamente como essa aí. Ela percebeu a presença de flores, cadeiras, um imenso jardim lá fora, e ela se sentiu muito bem, respirou, não percebeu nenhuma dor, apertou a campainha e chamou a enfermeira sorridente: finalmente a senhora despertou, está se sentindo bem? Estou ótima, quero falar com o meu esposo. Olha, no momento a gente não pode chamá-lo, a senhora está passando por uma convalescença. Convalescença é muito importante para o espírito que está recém-desencarnado. Quando a gente passa por uma cirurgia, quando a gente passa, portanto, por uma simples doença, a gente entra naquele período de refazimento. É exatamente isso que acontece. Ela precisava descansar. E falou para ela: olha, a senhora se ocupa com leitura. E então ela pediu um livro. Qual foi o livro que foi dado para Evelina? O Novo Testamento. Por quê? Porque se fosse dar para Evelina o Evangelho segundo o Espiritismo, nós íamos agredi-la. Ela era católica e ainda não sabia que tinha desencarnado. Então seria um choque para ela. E a mente não pode sofrer trauma. Ela tanto pode enlouquecer aqui como pode enlouquecer lá. Então foi lhe dado o Novo Testamento e ela ficou lendo ali. Mas a lembrança do esposo e dos problemas que ela passou fez com que ela, com aquelas doenças, voltasse muito, e ela começou a passar mal novamente. Simplesmente porque ela ficou ninando aqueles pensamentos doentios. A equipe voltou, deu um sedativo para ela, ela dormiu durante uma semana, acordou cheia de fome. Pediu uma comida, lhe veio um caldo reconfortante que ela sorveu e, sentindo bem, pediu para descer. Então a enfermeira deu os braços para ela, ela desceu, encontrou lá diversas pessoas com as mesmas problemáticas dela, ninguém sabia o que estava acontecendo. Que lugar é este? E ela olhou, observou alguém conhecido, era o senhor Ernesto. Abraçaram, finalmente o rosto conhecido. O senhor sabe que lugar é esse? Não, eu não sei que lugar é esse, ninguém fala nada, a impressão de que dá é que a gente está aqui preso, pedi para ver minha família, não me deixaram ver. Bom, eu estou achando que a gente está num hospício, a gente deve ter enlouquecido, e isso aqui
é uma casa de doidos. Precisa ver o banho medicinal, o que eles fazem. Eles dão com um ligeiro aparelho uns choques na cabeça. Uma coisa estranha. Nós devemos estar loucos. Tinha uma senhora recolhida em um banquinho. Eles foram lá: senhora, boa tarde, eu me chamo Evelina, eu sou Ernesto. A senhora sabe que local é esse? A senhora olhou para um lado, olhou para outro. Não, eu realmente não sei que lugar é este. Mas eu acho que nós estamos mortos. Aí a Evelina começou a passar mal, né? Sentou, minha filha, falou ela, não faça isso. Se eles perceberem que a senhora está em crise, só Deus sabe quando a senhora voltará novamente à área externa. Por favor, apertou uma campainha, veio o enfermeiro. Pois não, traga 3 sucos. Lá veio o enfermeiro com os 3 sucos, sabor maçã. Eles tomaram, ela se sentiu melhor e a senhora então pôde falar mais alguma coisa. Eu também passei por isso que você está passando. Mas para explicar melhor, eu também estou muito confusa. Eu vou levá-los ao senhor Cláudio. Ele vai poder falar melhor. Chegando no senhor Cláudio, ele falou: eu posso ajudá-los, mas vou precisar fazer uma entrevista com vocês. Vou levá-los ao departamento das ciências do espírito e vou submetê-los a um questionamento. Vai ser gravado. Esse questionamento, nós vamos poder desenhar um mapa para poder ajudá-los melhor. Então, primeiro foi Evelina. Evelina resolveu contar o drama que eu lhes contei sobre a sua história. Quando parou no ponto do marido, ela falou o seguinte: o meu marido está me traindo com uma mulher. Eu sei porque ela me provoca. Ela coloca marcas de batom, ela manda bilhete no bolso dele. E eu não perdoo por isso, também não perdoo ela. E começou a chorar muito naquela crise. E agora foi a vez do Ernesto. Ernesto jogou logo a pergunta que não queria calar: cadê o umbral? Porque me falaram que as pessoas que são criminosas, as pessoas do mal, têm reservado um lugar no umbral. Eu não mereço estar aqui. E também começou a chorar. Ele relatou o seguinte, que ele tinha um amigo, e esse amigo começou a frequentar muito a casa dele. Ele achou estranho. Começou a olhar diferente para a mulher dele, e certo dia a mulher correspondeu a esse olhar. Ele pensou: eu não posso perdê-la. Vou fazer o seguinte: eu vou planejar uma caçada, vou chamar o meu amigo Desidério e meu amigo Amâncio para uma caçada e lá dou um tiro nele e vai passar por acidente. E assim ele fez, planejou o crime, no dia da caçada deu um tiro e o amigo veio desencarnar. Então ele dizia não merecer o local que ele estava e começou a chorar muito. Mal sabia ele que esse amigo Desidério era exatamente o pai de Evelina, que não se conheciam. E o interessante é que eles vieram a conhecer naquela instância, se preparando para uma cirurgia difícil. Como que por acaso? Nós sabemos que o acaso não existe. A doutrina espírita diz que não há coincidência na vida. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um propósito. Evelina, naquele momento, falou: olha, eu não acredito, eu tenho muita dificuldade de entender, eu quero saber por que a minha dificuldade em aceitar. O irmão Cláudio falou para ela: você durante a vida conviveu com os postulados evangélicos. Foi criada dentro da igreja, mas você não colocou Jesus dentro de si. Não basta a gente vir ao centro espírita, ouvir palestra pública. Não basta a gente ter conhecimento evangélico, ler as obras, conhecer o Novo Testamento de frente para trás, de trás para frente. Não é o suficiente. A mensagem de hoje fez uma pergunta muito importante. Consegues ir? É uma pergunta muito forte. Semana passada, o nosso amigo palestrante, Daniel Pavan, falava a respeito da pergunta central: onde foi que Jesus nasceu? E terminou dizendo o seguinte: quando é que Jesus nasceu para nós? Isso é muito importante. Não basta a gente conhecer, nós temos que ter uma identidade para com Ele a nível de sentimento. Ele precisa ser plantado dentro de nós como uma semente, para que nós possamos chegar no plano espiritual de maneira harmônica, de maneira adaptada. E Evelina não tinha isso. Saiu dali muito chorosa juntamente com ele. Ela falou que queria ver um padre. Eu sei que tudo isso realmente parece ser verdade, mas eu gostaria de confessar, eu gostaria de ver um padre.
Ele falou, tudo bem, mas a igreja aqui está renovada, não é como a da terra. E então chegou até a igreja, tanto Ervelina quanto Ernesto, e vamos ouvir o sermão do padre, dizendo, não julgueis para não seres julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Mateus capítulo 7, versículos 1 a 4. Então ela percebeu que ela não podia ficar condenando o marido, a esposa, que ela precisava trabalhar tudo isso. Seria difícil para ela agora no plano espiritual, porque ela não trabalhou isso na terra. Lá em que os sentimentos e emoções são muito mais fortes, estão a mais à flor da pele ainda do que aqui. Que a matéria, ela meio que limita a gente. Ela meio que direciona os nossos sentidos. Desencarnado não tem razão de ser, então eles ficam muito mais fortes. Ele, por outro lado, também chorava muito naquele sermão, quando o padre arrematou, não perdemos mais tempo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar a transformação moral, vamos trabalhar pelo outro, pelo próximo, vamos fazer alguma coisa. Olha aí o que nós costumamos fazer. Nós somos mestres em julgar. Eu sou formado em Harvard, na área do julgamento. Bastou algum tipo de assunto e a gente logo desenvolve um comentário fraterno, né? O irmão, a irmã, muito comum da nossa parte, julgar o outro. Então, o julgamento, ele é muito prejudicial, porque a gente julga e condena, a gente só não comenta. A gente julga e condena ainda. Então, isso é muito prejudicial para o espírito. Aí ele acaba ficando aprisionado a esse fator. Então, precisamos realmente trabalhar isso. Eles resolveram, então, trabalhar, correr atrás do tempo. Se ingressaram numa caravana que ia em direção ao umbral. Naquela noite, teria um culto do lar no umbral. Olha que maravilha. Eles não estão esquecidos. No umbral, existem diversos lugares nas quais o bem está ali trabalhando, silenciosamente, fazendo convites. E naquela noite, 20 pessoas apareceram no culto do lar, para ouvir o Evangelho do Cristo. No final, saíram, se abraçaram, e do lado de fora tinha uma turba de espíritos do mal esperando os benfeitores. Cercaram eles e começaram a xingar de todos os nomes. Foi quando o irmão Cláudio levantou a destra e disse: irmãos, aceitai Jesus. Antigamente, não muito tempo atrás, eu tinha muita dificuldade disso. Aceitar Jesus. Muito comum no movimento evangélico. Você já aceitou Jesus? Queria saber se a gente era católico, se a gente era espírita, se a gente era budista, muçulmano. Isso me feria muito. Por que aceitar Jesus? Depois eu fui melhorando e disse, já aceitei. Isso parecia como uma afronta, como se apenas aquela religião a salvasse. E quando eu me dei com isso, eu vi que nós também temos na nossa literatura. Você já aceitou Jesus? Esse aceitar, exatamente esse plantar dentro de nós a semente do Cristo. Mas aí vocês podem perguntar assim, tudo bem, mas como vai ficar o muçulmano nessa história? Como vai ficar o budista? Eles também então serão todos execrados e só se salvarão os cristãos? Esse livro, A Caminho da Luz, que eu falei, ele é um livro maravilhoso para entender a composição, a organização, a chegada do homem na Terra, a civilização e a construção das religiões. Muito importante. Jesus, ele é o governador do planeta. E no momento certo, ele determina e envia para cada um dos polos da Terra, cada um dos pontos, um líder religioso diferente. A religião de Jesus é a religião do amor, é a religião do bem. Religião é patrimônio humano. Religiosidade é sentimento divino. Então, portanto, seja qual for o líder religioso, Krishna, Buda, seja qual for o líder religioso, ele está a serviço do Cristo. Bastou que esses espíritos estejam antenados com o bem para estarem no bom caminho. E nós, Jesus veio para o Ocidente, e nós
estamos com essa conexão para com Ele, já fizemos essa plantia, essa semente já foi plantada em nós, uma vez plantada, está sendo cultivada, desenvolvida? É a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos nesse fim de ano, perto do Natal, para que a gente consiga ter um ano um pouco mais cristão, para que a nossa transformação seja realmente uma transformação verdadeira. Enquanto aquele grupo fazia horrores, xingava os tarefeiros do bem, entre aquela turba gritou: Evelina. Bom, se Evelina tinha alguma dúvida que ela estava desencarnada, naquele momento todas as dúvidas acabaram, porque aquele irmão que perguntava pelo nome dela era Túlio, aquele rapaz que ela acreditava ter suicidado. Então Túlio falou: eu aceito. E aí o grupo então pegou o rapaz e levou para dentro da colônia. Lá na colônia, o Túlio, sozinho com a Evelina, tentou agarrá-la de todas as formas, porque ela era mulher dele, porque ela gostava muito dele. E ela então pergunta: mas vem cá, me fala uma coisa, por que você então se suicidou? E ele conta o seguinte: eu não me suicidei. Caio foi certa feita lá em casa, dizendo que ia estudar, e aí começou a me xingar de todas as formas, me desconsiderar, e aí do nada me deu um tiro no peito. E ela então passou mal, depois se recobrou um pouco, saiu dali cambaleante, e Caio foi recolhido ao isolamento, porque ele ainda estava muito agressivo. Então ela agora tinha um outro drama, ela tinha que enfrentar, perdoar o marido por tudo que ele fez com ela, e mais porque ele fez por Túlio. Túlio, por sua vez, 6 meses de tratamento, não melhorou nem um pouquinho, só tinham 2 ideias na cabeça. Uma era estar com Evelina, a outra era matar o Caio, se vingar dele por tudo que ele fez. Então a espiritualidade pensou: olha, nós precisamos arrumar uma forma de resolver isso, e só tem uma. Quando o espírito chega a ter ideias satélites, aquelas ideias que ficam ali, rodando. Ele passou por evangelização, ele passou por diversos tratamentos no campo material, no campo espiritual, e nada adiantou. Só existe uma solução: é a reencarnação. Evelina e Ernesto pediram muitas vezes para poder visitar os parentes que estavam na Terra. A espiritualidade dizia o seguinte: é muito cedo. É muito cedo. Porque ninguém sabia o que eles iam encontrar pela frente. Até aqui chegou o dia, depois de 2 anos, que eles tiveram autorização para descer à Terra. Então pegaram um veículo, vieram transportados este veículo até a Terra. Chegando aqui, quais seriam as dificuldades que eles enfrentariam no lar? Ela acreditava que o esposo tinha se arrependido por tudo que fez com a desencarnação dela. Ela imaginava que ele estaria esperando por ela, choroso, mudado, e que ela também iria guardar para ele, esperando que ele retornasse para o plano espiritual. Inclusive conversou com o professor Cláudio, se não havia uma forma de matá-lo, de desencarná-lo, para que ela pudesse estar com ele no plano espiritual mais cedo. Ele falou: não podemos fazer isso, não podemos mexer nas leis naturais. Pois bem, Evelina chegou no lar e dá de encontro com Caio, que agora estava morando com Vera. Vera então pergunta, com muito ciúme: por que você ainda mantém um quadro, uma foto dela? Ele diz: ora, não precisa ter ciúme, você sabe que eu só tenho olhos para você. E além disso, eu não tenho nenhuma afinidade para conviver com mortos. Você sabe que Evelina estava morta para mim muito antes de desencarnar. E Evelina toma tudo isso como golpe, como pontadas, e começa então a chorar, entra em desequilíbrio, sai dali correndo e vai abraçar o Ernesto, que estava do lado de fora, e começa a contar tudo para ele. Nisso, o carro do casal se prepara para sair. Está indo na casa da mãe de Vera. E aí o que ocorre? Quando Ernesto olha para Vera, reconhece que Vera é a filha dele. E aí então começa a chorar. Ambos entram no veículo e partem em direção da casa de Elisa, mãe de Vera, Elisa, mulher de Ernesto, e agora ele ia ter que passar pelos embates do encontro familiar. Ele, portanto, chega no casal, na casa de Elisa, e ela está dormindo. Ele então começa a acariciar ela, começa a chorar,
está muito feliz de revê-la, e quando ela percebe o toque dele, ela é sensitiva, é médium, vê e conversa com os espíritos. Ela dá um grito. O que está fazendo aqui? Voltaste do inferno? Volta para lá de onde você veio. E começa a gritar. Nisso que ela começa a gritar, quem aparece? Um outro espírito, Desidério, o pai de Evelina, no qual ele tinha dado um tiro. Você tentou me matar, mas o que você fez foi nos aproximar. Desde a minha desencarnação, eu mudei para cá. E como ela já me amava antes de eu desencarnar, o nosso amor agora é ainda maior. Ninguém vai nos separar. E começou então a falar com ele, a agredi-lo verbalmente, falar tudo o que ocorreu. E ele chorando muito, já ajoelhado, sem forças, pedindo perdão. Ele diz: você é muito bobo, eu não vou te perdoar. Você pensa que me matou? Não foi você tiro que me matou. Você deu um tiro e errou. Mas o outro, o Amâncio, percebendo que você errou, falou: eu vou acabar com esse trabalho. E deu o tiro certeiro. O Amâncio, após a morte do nosso querido Desidério, ele vai casar com a esposa do Desidério, que também tinha uma filha, que é Evelina. Olha que confusão. Olha que confusão, né? 3 espíritos vão naquela caçada e a confusão está generalizada. Mas agora as coisas precisavam ir para os seus devidos lugares. Porque Evelina e Ernesto foram chamados nessa missão para arrumar tudo isso. Né? Naquele lar, portanto, nós temos Elisa, a esposa, o Desidério desencarnado, nós temos o Caio e a Vera. Todo mundo ali, enquanto Evelina está do lado de fora, não vê nada. Ernesto, com muito custo, chega do lado exterior. E aí, então, resolve contar o drama para ela. Bom, a mulher começa a gritar. A mulher dele entra num estado de loucura, começa a gritar: Vera, vem aqui, seu pai está aqui, manda ele para o inferno. E começou a gritar, gritar, gritar. Foi quando o Caio, que tinha interesse na fortuna de Elisa, porque o senhor Ernesto, ele, quando cometeu o crime, para fugir do crime, ele resolveu trabalhar muito e criou uma fortuna inimaginável em São Paulo. E o Caio, que era advogado, percebendo essa fortuna, falou: isso pode ser meu. Como eu vou fazer isso? Vou colocar essa senhora no hospício. Quando ela começou a gritar, aproveitou, colocou ela no hospício e esqueceu a mulher lá. Depois de um mês, ele foi visitá-la. E a senhora, já restabelecida, falou para ele: por favor, deixa eu ver minha filha. E ele falou: eu não deixo. A senhora está acabando com o meu casamento. A senhora já viveu a sua vida. Deixa a gente viver a nossa. E começou a falar tudo que não podia e o que podia para a mulher. E a mulher foi passando mal. Eu não vou deixar a senhora ver a sua filha. A senhora não merece isso. E a mulher, então, teve um rompimento de uma das veias cerebrais, teve um aneurisma e ela veio a desencarnar. Mas Desidério estava com ela o tempo todo, e a espiritualidade que estava lá não podia fazer muito. Por quê? Porque ela segurou na mão dela com tanta força, que não possibilitava o desprendimento do espírito. E Elisa, ela tinha algum mérito de ser levado para um outro local diferente do dele. Ele tinha conexão com o umbral, ela não tinha. Então ele provavelmente ia para o umbral e ela seria levada para uma das instâncias. E ele falou: eu não solto, vocês vão tirar ela de mim, eu não vou permitir. Quem é que ia fazer essa remoção? Evelina, a filha dele. Chegou a hora dela entrar em campo. Então a espiritualidade orientou ela: você vai chegar lá, você vai conversar com ele, vai convencê-lo, e ele vai soltar a mão dela, e a gente pega e reconduz ela, portanto, à colônia espiritual. Evelina foi, quando ele viu a filha, chorou bastante, mas não soltou, continuou segurando ali. Disse que ele não merecia a visita dela, que ele não ia soltar, e aí começou a desfilar todo o rosário do seu sofrimento. A traição, a morte, o outro que tinha ficado com a esposa dele, enfim, contou todos os dramas. E agora o Caio, que era inimigo dele, porque fez muito mal a ela. Ele acompanhou espiritualmente tudo que Caio estava fazendo para Evelina. Então era mais um também que ele ia se vingar. Por isso ele não ia soltar. Ela já não sabia mais o que fazer, começou a chorar e a orar também. Deus me ajuda, eu preciso levar meu pai. Ele não pode ficar nessa situação. É um pecador, é um ser imperfeito como eu. Mas é fruto do meu ser, da minha essência. Eu preciso ajudar o meu pai. E aí, nessas lágrimas que ela chorou, Deus entrou no campo e realmente ele finalmente cedeu: minha filha, pode me levar para onde você quer.
Então nós temos aí o desencarne de Evelina, melhor, o desencarne de Elisa, né? Nós temos aí o Desidério e nós temos o Túlio, 3 espíritos que precisariam ser levados para a colônia e depois da colônia passar para a reencarnação. Primeiro, a reencarnação de nosso querido Túlio. E agora, como vamos resolver isso? Temos que achar uma mãe e um pai para esse espírito. Quem foi que tirou a vida desse rapaz? Foi o Caio. Então o projeto era o seguinte: Túlio, certa feita, veio até a Terra conhecer a sua família. A espiritualidade afastou o Caio, porque se ele visse o Caio ele não ia aceitar. Quando ele viu a mãe estava costurando no lar, ela estava cantando umas músicas, ela estava muito feliz. Ele pensou, nossa, ela é muito agradável. Tudo bem, eu aceito ser filho dela. E aí então, simplesmente, pela aquiescência da mãe, foi possível planejar, fazer um planejamento reencarnatório para Caio. E Caio então teria a sua vida devolvida pelo próprio pai que o tirou. Seria a vez de Elisa, seria a vez de Desidério. Elisa, ela morreu com muito ódio, ela morreu muito chateada, porque ela percebeu todas as intenções de Caio. Caio só queria o dinheiro dela. Tirou tudo do que ela tinha. Precisava agora devolver para ela todo o dinheiro que ele havia tirado. Ela também precisava vir como filha de Vera e de Caio, para que ele devolvesse a ela todo o patrimônio que ele havia usurpado. E o nosso querido Desidério, onde ia parar nessa história? A princípio, ele só reencarnaria, falou ele, se ele viesse para no futuro próximo casar com Elisa. Se eles não pudessem viver o grande amor deles, ele não viria de forma nenhuma. Reencarnação ele livre-arbítrio também, sabia? A gente só reencarna se a gente quiser. Senão a gente vai ficar marcando passo no plano espiritual. A reencarnação compulsória só vai acontecer se nós não tivermos senhores da nossa lucidez, do nosso raciocínio, da nossa consciência. Aí, então, a reencarnação ela ocorre a nível compulsório. Porque a espiritualidade entende que a gente precisa reencarnar. Caso contrário, nós precisaremos decidir pela nossa reencarnação. E ele estava empedernido, falou que não ia reencarnar de jeito nenhum, a menos que prometesse para ele que no planejamento reencarnatório ele viria casar com Elisa. E a espiritualidade falou afirmativo, você vai casar com ela. Ela também falou a mesma coisa, eu só vou se for para casar com ele. Então formou, né, o mapa reencarnatório, ambos de acordo, fizeram o planejamento. Elisa nasceu primeiro. E agora? E Desidério? Quem ia resolver a questão do Desidério? Quem tirou a vida dele? O padrasto de Evelina, que ficou com os bens e ficou também com a esposa dele. No entanto, eles já estavam muito idosos. Como é que eles iriam devolver o corpo físico ao querido Desidério? Não tem nenhum problema. Existe um ditado que diz, pai é aquele que cria. E é verdade. O laço consanguíneo é apenas um detalhe. Importante, mas um detalhe. A verdade verdadeira mesmo é aquele que cria, é aquele que dá educação, é aquele que realmente desenvolve o espírito para a responsabilidade. Então ali mesmo pela comunidade, foi encontrado uma irmã, já tinha alguns filhos e não podia mais dar conta de um novo filho, e decidiu doar essa criança. Foi exatamente nessa criança que veio o nosso querido Desidério. Mas para que a dona Brígida, mãe de Evelina, e o senhor Amâncio, agora padrasto, recebessem essa criança, eles precisariam serem sensibilizados. Então lá foi Evelina, juntamente com Ernesto, e começou a insuflar em seus pensamentos uma criança. Eles já estavam idosos, tinham dinheiro pra caramba, uma fortuna para poder administrar e não tinha um herdeiro. Que tal uma criança que pudesse administrar os bens da família? E ele então falou, realmente, foi aí aonde a intuição falou alto
a sensibilidade foi desenvolvida e finalmente lá estava Desidério reencarnado e juntamente com a família. Então, no fim das contas, tanto Evelina quanto Desidério havia cumprido parcialmente a sua missão, que não estava concluída. Eles receberam uma missão para 30 anos. E perceberam o seguinte: bom, o Caio não queria nada com ela, estava descompromissada. O Ernesto também já foi, pode procurar um outro rumo para você, eu não quero mais nada contigo. Bom, uma vez descompromissado, não tem casamento que segure. O casamento a nível espiritual, é aquele idealizado de coração para coração. Esse é o casamento. Uma convenção humana, mas que, segundo os espíritos, é importante que nós realizemos isso no cartório. Por quê? Para poder beneficiar, para poder garantir, portanto, os direitos do outro, né, por ocasião de qualquer um problema. Ainda um desquite, ou seja, uma desencarnação, o outro tem que estar garantido, tem que estar ali, de certa forma, protegido. Por isso a doutrina espírita não realiza casamento. Porque o casamento é de coração para coração. Uma vez não vendo esse vínculo, casar para quê? Importante dizer que casamento é uma empresa divina. Portanto, uma vez comprometido, nós temos que nos preocupar com a família, com os filhos. É uma empresa e nós reencarnamos com esse propósito, de nos reunirmos aqui para construirmos juntos, desenvolver uma empresa vitoriosa. Mas a única bênção que é necessária é a bênção de Deus. No entanto, a gente pode fazer uma singela cerimônia. E aí o que aconteceu? O nosso querido Ernesto estava descompromissado, ela também. Ambos resolveram casar-se no plano espiritual. Chegou para pedir as bênçãos do irmão Cláudio, se era possível, ele falou afirmativo, por que não? Vocês já estão liberados, tem 30 anos pela frente para poder trabalhar, porque esses espíritos que estão na Terra, reencarnados recentemente, eles precisarão de apoio, de proteção, de cuidados. Eles seriam os protetores espirituais dessas 3 crianças. Desenvolveriam, portanto, todo o amparo, todo o carinho, todo o cuidado com esses espíritos. O que seria de nós, se como criança, nós não tivéssemos esse amparo? É muito importante, essa informação está no livro Entre a Terra e o Céu, também da série espiritual de André Luiz. É muito importante a presença desses irmãos, porque num simples ir para a escola, eles podem passar por uma dificuldade grande, ou atravessar algum lugar, ali próprio na escola, num brinquedo, que a gente acha que eles estão naqueles brinquedos ali, sobe e desce, a gente não sabe nem por que eles não dão uma cambalhota e desencarna. Às vezes dão uma cambalhota, mas caem de uma maneira tão reconfortável, estão protegidos. A espiritualidade está lá o tempo todo, praticamente minando essas crianças. Porque a reencarnação, de fato, só se completa aos 7 anos de idade. Outra informação importante para nós, constante do livro Missionários da Luz, da mesma série espiritual de André Luiz. Então, até os 7 anos de idade, a criança vive um mundo mais espiritual do que material. Então, até que ele realmente consiga ligar célula a célula, isso vai ocorrer aos 7 anos de idade. Então, haja proteção espiritual para isso. Então, eles resolveram casar-se e, ao retornar para a cidade, depois de todos estarem reencarnados, eles foram recebidos com festa, com flores, e foram abençoados o seu casamento. A vida continua. Jesus vai falar na passagem em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para lá onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, essa história é exatamente para que a gente consiga analisar, refletir em torno da nossa própria história. O que a gente pode fazer para poder alavancar o nosso progresso? Porque reencarnamos para isso, para poder evoluir. E não podemos estacionar na falta de perdão. Nós não podemos estacionar
um desejo de vingança. Todos nós temos o livre-arbítrio, mas ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Uma vez separado, uma vez que algo tenha ocorrido e tenha nos magoado, vamos buscar a reconciliação. Vamos libertar o outro com o nosso perdão. A nossa postura tem que ser uma postura ética, em favor da nossa própria evolução. Não é o outro que vai perder com isso. Somos nós que ficamos ninando pensamentos deletérios que vão causar doenças em nós. Por exemplo, o caso de Evelina não estava destinado para ela, não estava destinado para ela receber um filho naquelas condições. Aquela doença, na verdade, foi uma doença ninada pelos seus próprios pensamentos. Vamos entender, Evelina, quando soube que o amigo tinha se suicidado por causa dela, ela gerou um complexo de culpa muito grande e atraiu para ela um espírito suicida. Olha como a nossa mente é poderosa. Se a gente ficar ninando aquele pensamento na nossa cabeça, coisas ruins vão acontecer. Nós não podemos dar nenhuma vazão ao pessimismo. Seja qual a situação que for, a esperança é a base da saída. Não há tempestade que não permita o nascer de um dia ensolarado. Uma hora ele vai chegar. Então ela acaba adquirindo esse espírito. Esse espírito altamente comprometido veio a acelerar todo o processo dela, levando à desencarnação. Então, pensamentos ruins, ninados, geram doenças em nosso organismo. É isso que a espiritualidade tem a nos falar nesta noite. Então, que a gente possa fazer uma reflexão profunda sobre a nossa própria vida, agora por ocasião do Natal, agora por ocasião do Ano Novo. E para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem intitulada O Natal do Cristo. Esta mensagem é de nosso querido Emmanuel, psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, e faz parte do livro Fonte de Paz. O Natal do Cristo. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma, em silêncio, à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, o nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural, o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos esquecer o trabalho renovador a que o Natal nos convida. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. É o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias.
é o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação para com o progresso, a fim de praticarmos mais intensamente o princípio amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria e o segundo renova a responsabilidade. Comecemos oferecendo a Jesus 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita vontade para com as criaturas nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, livro Fonte de Paz. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muita bênção, muita paz, com muita renovação espiritual para todos nós.